Aleluia! Glória seja dada ao Senhor, nosso Deus maravilhoso, aquele que nos dá a condição de sermos chamados filhos de Deus. Estamos com a nossa palavra, com o nosso culto e a palavra de Deus. Neste momento em que muitos estão começando a se acomodar, final de noite, domingo, o Senhor quer falar conosco ainda. Quer trazer para nós um projetar da vontade dEle, para que a gente possa dar continuidade a todas as promessas que Ele tem nos feito, tem nos falado, tem nos dito, e nós temos que acreditar. E a palavra será forte, será de ânimo, de coragem. Por isso, eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de trazermos essa palavra edificadora, para que eu e você possamos vencer a cada dia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu entrego a minha vida agora nas tuas mãos, para que essa palavra venha como edificação na vida de cada pessoa, aonde essa live vai chegar. Eu dou um passo atrás para que o Senhor venha e fale, e que o Senhor mostre para nós que tudo que tem nos acontecido não está perdido, mas há uma chance, há uma oportunidade de nós ouvirmos a tua voz e fazermos qual é a tua boa e agradável vontade. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus, e no nome dele eu agradeço. Se você puder abrir comigo, eu gostaria de lerem no Velho Testamento, no livro de Ezequiel 37, versículo 1 e 2. Está escrito assim: E veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderei reviver estes ossos? A palavra de Deus está falando conosco hoje de algo que muitas vezes nós perguntamos na nossa vida: por que determinadas coisas estão nos acontecendo? Se o Senhor é conhecedor de todas as coisas, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Porque o Senhor não fez de alguma outra forma, de alguma outra maneira, algo que pudesse isso ter mudado de condições. E nós vemos a resposta, porque nesse momento que Deus falava com Ezequiel, o Espírito de Deus levou Ezequiel naquele local onde não haveria nenhuma oportunidade de nenhuma restauração. E nós vemos que estamos atravessando já durante 1 ano e pouco uma situação dolorosa, no qual toda essa pandemia, a situação frustrante, econômica, emocional, amorosa, tudo foi atribuído a uma situação que muitas vezes nós não entendemos. E eu gostaria de te fazer uma pergunta: quantas vezes você perguntou para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor não poderia ter me avisado, não poderia ter me colocado de uma outra forma? Por que aquela pessoa teve que morrer? Ela não te servia? Senhor, por que aquela pessoa teve que ir embora? Não teria chance? Senhor, por que aquela pessoa perdeu o seu emprego? Ela trabalhava tanto, era tão esforçada. E começamos com os porquês. E aqui, quando Deus levou o profeta para aquele vale que estava cheio de ossos, é uma pregação tão conhecida, o Senhor estava confrontando ali o profeta. Sabe? Porque ali estava tendo uma situação, nem era mais de morte, mas eram cadáveres secos, ossos ressequidos. E isso significava
uma situação que Ezequiel estava atravessando, que Ezequiel estava passando. E para que ele entendesse o que estava acontecendo ali, o Senhor o levou para ele ter essa condição, esse confronto. Porque talvez, se Deus não tivesse feito isso com Ezequiel, não tivesse levado a ele a profetizar tantas coisas, como ele foi um profeta maravilhoso nas mãos de Deus, ele não teria entendido porque tantas coisas tiveram que acontecer. E muitas vezes você está perguntando, por que isso está acontecendo comigo? E o Senhor, quando eu estudava essa palavra, Ele dizia para mim, muitas vezes é necessário passarmos por algumas situações contrárias à nossa vontade. Mas o nosso Deus superior a todas as coisas, o nosso Deus que é Pai, que nos ama, Ele nos permite, Ele não nos deixa, Ele nos permite que passemos por situações dessas, para sairmos fortes e vitoriosos. Aí você pode estar até perguntando, mas como que dentro de um sofrimento, de uma causa que para mim parecia ser ganha e de repente ficou perdida, eu posso estar ganhando algumas coisas? Nós estamos falando de situações em que nós estamos tratando diretamente com aquele que é o dono de tudo, que manda em tudo e que faz o seu querer e o seu realizar. Ele pega o alto, abaixa, pega o baixo e levanta. Ele pega o que não tem, coloca na mão, e pega o que tem e tira. A palavra fala, eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E muitas vezes nós queremos discutir com esse Deus de que forma nós devemos agir. E tudo que Deus tem esperado do seu povo, principalmente dos que são cristãos, que conhecem a palavra dele, que reconhece que é necessidade estarmos na presença de Deus, muitas e muitas vezes temos que passar por essa situação. É a mesma coisa de uma triagem para qualquer local que você for fazer, ou fazer uma ficha, uma experiência, se empregar, um curso. Todos nós temos que prestar contas de algumas coisas que nos diz respeito. Mas quando olhamos a palavra de Deus, a gente acha que podemos levar ela de uma maneira totalmente desvairada, sem controle. E aqui Deus pegou aquele profeta que não tinha feito nada de errado. Ele estava sendo usado por Deus para aconselhar uma nação. E ele pegou esse profeta, levou ele pelo Espírito de Deus até esse vale, onde não poderia ter nada, nenhuma vida. E eu quero falar para você uma coisa. Quantas vezes Deus precisa nos levar para vales? O que seria um vale? Ali era um vale de ossos secos. Mas o vale que eu vou falar, deserto, que nós temos que passar, para aprendermos que nós temos que aprender a sobreviver. Nós, quando fomos gerados, a primeira coisa que nós temos que desvencilhar é a fala. Temos que aprender a falar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios. Nós temos que aprender a falar com aquele que realmente necessita, sabe? Porque não tem uma ação, não tem uma condição de fazer, se não for entender aquilo que seus pais estão ensinando. Depois vem o quê? Vem ter que andar. No andar vamos cair. Vamos ter que entender como que vamos nos alimentar, aprender a mastigar e tantas coisas mais. Ah, mas daí você pode estar falando tão coisinhas tão desnecessárias, corriqueira, no dia a dia, tão natural para o ser humano. Não! Eu estou trazendo uma comparação que ninguém chegou nesse mundo aprendendo ou sabendo. Sabendo, nós temos hoje uma sabedoria que Deus nos deu com dias fáceis e dias difíceis. Se você me dissesse assim, todos os meus dias são fáceis,
eu bateria palma e falaria: você é uma das pessoas privilegiadas. Mas nós temos entre os altos e baixos, alegrias e tristezas, sorrisos e lágrimas, boas notícias, más notícias, bem-aventuranças e aventurança nenhuma. E no decorrer desses anos, a gente entende que a maturidade vai nos trazendo posições, condições e tomarmos decisões para não errarmos mais. Por isso, quando pequenos, nós aprendemos com os pais. Nós fomos advertidos por eles. Quanto joelhinho nós não machucamos até aprendermos a andar? E no decorrer da vida, quantos desafios? Porque hoje quem tem um certo profissionalismo teve que pagar por esse profissionalismo, teve que pagar pela experiência, teve que pagar pela conduta, até hoje conquistada. E de repente, nós queremos entender por que tudo parece que sai do nosso controle. Porque aparentemente nós estávamos com tudo nas rédeas, nas nossas mãos. Mas de repente, parece que vai escapando, vai indo embora. E você não tem mais o controle. E era isso que Deus estava falando aqui com Ezequiel a respeito do povo dele, o povo de Israel. E isso, quando Deus confrontou o profeta Ezequiel, ele estava falando para ele, esses cadáveres aí, esses ossos secos, significam o meu povo lá. O meu povo que eu tenho falado, que eu tenho amado, que eu tenho mandado os recursos, eu tenho mandado os meus servos, eu tenho mandado meus profetas, eu tenho levantado o exército para poder defendê-los, mas eles não ouvem, eles não atentam. Era esse povo que Deus estava querendo, sabe, balançar. Quantas vezes eu já usei o termo balançar o coqueiro, para poder nos acordar, para poder nos falar: filho, filha, eu estou aqui, eu sou presente na tua vida, eu sei o que você está passando. E Deus teve que confrontar quem primeiro? O profeta. Não diferentemente de Daniel, não diferentemente de Isaías, de Eliseu, de Oséias, Joel, Malaquias e tantos outros. Deus sempre vai confrontar. Então aprenda uma coisa: se você está passando por situações que você não está entendendo, mude a tua oração. Comece a perguntar para Deus o que é que Ele quer que você faça. Não reclame, mas peça: o que devo fazer, Senhor? E quando Deus confrontou esse profeta, ele estava falando com o profeta: ah, mas ele já não profetizava? Sim, mas era diferente agora. O Espírito de Deus levou ele aonde só tinha ossos. E o que os ossos fazem? Nada. Para que servem os ossos? Para nada. E o Senhor estava querendo falar com ele. Está olhando, Ezequiel? Você está vendo esses ossos? É meu povo. Aquele que chama pelo meu nome. Segundo a Crônica 7,14. Que chama pelo meu nome todo dia. Se eles não se arrependerem e não ouvirem a minha voz, não sairão dessa situação. Era isso que Deus estava falando. Quando Deus falou com Daniel, que ele buscasse a ele, orasse a ele. Daniel buscava 3 vezes ao dia. Quando o Senhor falou com José, que Deus daria para ele, foi fácil? Não! Cada situação teve um confronto de Deus. Então esse confronto que você está tendo agora, seja de saúde, seja financeiro, seja emocional, seja amoroso, espiritual, Deus está te confrontando. O próprio Deus, Ele parou para te confrontar, para dizer que você pode vencer esta causa. Porque Ele é quem promete, tudo é dele, volta para Ele, nada foge do controle de Deus. E quando eu estudava essa palavra, eu via, parece que eu presenciava aquele profeta olhando para aqueles ossos e querendo entender. Aqui deve ter filhos que foi amado pelos seus pais. Aqui teve mãe que amou seus filhos.
Mas o que aqueles ossos podiam fazer com o profeta? Nada. Deus levou ele a uma extremidade máxima para ele entender que quando nós temos que fazer algo, Deus não vai escolher outra pessoa. Deus escolheu a mim e a você, meu amado irmão, minha irmã, para que você pudesse ser o que Ele quer que nós sejamos. Ah, mas eu não tenho força. Ele fala, eu te levanto, vai, faz. Eu sou contigo. Ah, um dia, 2 dias, não. Todos os dias da tua vida. A minha misericórdia paira sobre você todos os dias da tua vida. Por mais que pareça que está tudo a de vencer, que você vai chegar, porque você pode. Quem te capacita sou eu. E quando ele chegou ali, e ele viu aqueles numerosos ossos amontoados, Deus disse algo para ele. E quando Deus disse algo para ele, Deus perguntou algo. E é esse algo que eu quero trazer na essência para você nesta noite, com uma direção totalmente diferente desta palavra que todos nós conhecemos. Mas Deus, quando olhou para Ezequiel, assustado, espantado, o que Deus ia fazer naquele confronto? Ele perguntou assim, acaso poderão reviver esses ossos? O Senhor está fazendo essa pergunta para você. Está fazendo essa pergunta. Sabe? Você poderia fazer esses ossos reviver? Você teria condições? Eu imagino o espanto de Deus falando com o profeta, quando ele não sabia de que parte do corpo era tudo aqueles ossos ressequidos. E sabe o que ele respondeu? Essa pergunta é para mim, é para você hoje. Ele respondeu assim, Senhor Deus, tu o sabes. E o Senhor está perguntando para mim e para você nesta noite. Você consegue resolver o teu problema? Você conseguiria resolver o teu problema? Você conseguiria resolver o problema do mundo? Você conseguiria resolver o problema do Covid? Você conseguiria nesse momento dar uma palavra para quem vai viver ou vai morrer nessa madrugada? Nós não podemos. E o profeta ali nesse confronto teve que entender que Deus tinha algo muito mais além do que ele estava enxergando. Porque somente o Senhor sabe o que vai te acontecer, o que vai me acontecer. Por isso nós temos que agradecer. A vida é uma dádiva de Deus e muitas vezes nós esbanjamos a nossa vida com coisas que Deus não se agrada. Nós estamos vivenciando. A minha pessoa, a semana que passou, eu fiquei chocada com as pessoas que o Senhor recolheu. Eu jamais pensei que o Senhor fosse fazer isso agora. E aí nos fica a pergunta, pode acaso você fazer algo para que toda essa situação que está acontecendo agora, nesse momento, no mundo, você possa resolver? Vamos nos transportar lá para o Vale de Ossos. O que aconteceria se nós pudéssemos? O que nós faríamos? E com a nossa situação? Como nós resolveríamos? Da nossa maneira? De que forma nós faríamos? Tiraríamos fontes da onde? O Senhor está dizendo, você não consegue sozinho. Mas eu, o dono de tudo, te dou a forma para você fazer aquilo que muitas vezes você acha, agora não vai acontecer mais, agora não vou ser mais feliz, agora não vou ter mais filho, agora não vou comprar carro, agora não vou casar, agora eu não vou ser curada. Tudo isso é o inflame do inferno nos ocasionando, sabe para quê? Para ficarmos prostrados. As pessoas estão prostradas, as pessoas estão procurando psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, curandeiros, quem ora, profetada, para poder ter uma palavra que o pegue pela mão, o levante e fala, não vai morrer. Agora eu te pergunto, quem é o dono da vida? Aqueles ossos secos que estavam lá,
foram pessoas, talvez consideradas até por Deus, como nós estamos perdendo e vendo. Porque a pessoa que nós oramos hoje, amanhã está morta. E aí nós perguntamos e entramos no colapso perguntando, mas Deus, mas aquela pessoa não te servia? Mas Senhor, por quê? Por quê? Porque aqui o profeta estava sendo confrontado. E a resposta veio no versículo 4. O Senhor estava dizendo, ouve e faça isso. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, ouve e faça. Está escrito assim, disse-me, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor e faça o quê? E eis que farei entrar o Espírito que em vós vivereis. Profetiza sobre os ossos, é sobre a minha vida, é sobre a tua vida. Grande parte da nossa vida, nós passamos por esse vale de ossos secos. Nós temos o início, estamos no meio e teremos o fim. E neste vale, muitas vezes nós achamos que vamos morrer. Muitas vezes nós achamos que estamos desamparados, abandonados, desregrados de tudo. Mas neste vale, aonde muitas vezes nós nos encontramos, e pela misericórdia de Deus, Ele nos levanta e nos faz caminhar. O Senhor está dizendo, profetiza, profetiza. Então profetiza naquela causa, naquela situação, na situação da família, na situação da empresa, na situação da igreja, na sua situação, nos nossos conflitos particulares. O Senhor, que é dono do nosso ser, Ele irá te dar uma válvula de escape, Ele te dará para você uma condição de você aliviar esses processos de ansiedade. A intimidade que você tem com Deus, você pode falar com Ele diretamente, não precisa de intermediários e pedir. Eu quero profetizar hoje, Pai. Na porta da minha casa não adentrará mal. Não, ninguém vai morrer da minha família, que não seja a tua vontade. Aquele emprego do meu esposo, Senhor, aquela empresa, você começa a profetizar, porque Deus te levantou nessa terra como homem e mulher de Deus. No meio daqueles que estavam perdidos, Ele te salvou, te resgatou e te trouxe para que você fosse mais que vencedor. E Ele fala para ele assim, porém tendões sobre vós e farei crescer sobre vós e estenderei pele, porei o meu espírito. Ele está dizendo, quando fala dos tendões, Ele está falando da nossa força. Quantas vezes nós estamos abatidos, sem força? Quantas vezes você falou nesses dias, como eu estou cansada, como eu estou cansado, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, Senhor me livra, Senhor tira essa morte que nos ronda todo dia, tira essa situação, a financeira, a minha família, e nós entramos num conflito, e Deus está dizendo, profetiza, eu vou te dar força nos seus tendões, eu vou revigorar a tua pele, a tua aparência, teu sangue, teu vigor, a tua alma, teu espírito. Porque o Senhor está dizendo aqui para nós, Ele é que sabe. E quando o profeta disse, o Senhor é que sabe, o profeta começou a entender o que Deus estava falando sobre aquele povo. E quando o profeta começou a profetizar, no 9, Deus disse assim para o profeta, então ele me disse, profetiza o meu espírito, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor está nos ensinando hoje, filho do homem, mulher de Deus, homem de Deus, o Senhor está dizendo nesta noite, é um ato profético, é uma noite profética, é uma noite de cura, é uma noite aonde você vai ver essa semana se realizar aquilo que o Senhor está te prometendo. Ele disse assim, assim diz o Senhor, fale para o vento, os 4 ventos do meu espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você? Sopra, Senhor, na minha vida, este vento
que o Senhor sopra nos 4 cantos do mundo, que é o Espírito de Deus. Quando Ele fez, Ele nos fez, Ele soprou em nós o seu Espírito. Nós temos o Espírito de Deus. Então pare de acreditar em tantas coisas, ladainhas, como fala a palavra de Deus. Acredita em Deus, que o Espírito dele está em você. Não importa o que você fez ou o que você faça, o Espírito dele está em você. Palavra declarada, bênção chegando. Quando Deus viu, o mundo era sem forma e vazia, não tinha nada. Ele declarou: façamos. Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão aonde? Estão nos céus. O Espírito Santo aqui, nos acolhendo, nos assessorando. Continua a Trindade da mesma forma. O Espírito de Deus agindo da mesma forma. Então profetiza. Profetiza no teu trabalho, na tua vida circular, na tua dor. Profetiza. Fala: Senhor, que este vento que o Senhor traz, o teu Espírito, que ninguém pode pegar. Você segura o vento. Neste vento é o fôlego que ele dá para a natureza. É o ar que ele modifica sem que nenhum homem possa tocar. Ele está dizendo para ele, para que vivam. Então temos que pegar as situações que estão ressequidas. É essa comparação do vale de ossos secos. Ele falou: colocar aí tendões, carne. Ele vai pegar a carne que está mortificada. Ele vai trazer o novo. Ele vai pegar os tendões que não consegue mais ter força para caminhar. Ele vai colocar tendões novos, espírito novo, força nova, olho novo, promessa que se cumprirá, porque a promessa é fiel. Nós estamos acostumados a querer a tudo a nosso grosso modo, da nossa vontade, do nosso jeito. E Deus está dizendo, está falando conosco nesta noite, está dizendo para mim e para você: profetiza, profetize, e eu farei, e vós verei a minha mão. E aquele profeta começou a profetizar, ele começou a ver o mover dos ossos. Por que Deus fez isso? Para que Deus fez isso? Para mostrar que ele faz da forma dele, do modo dele, do jeito dele, da maneira dele, e nós temos que obedecer. E ele diz no 10, profetizei com ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele. O Senhor está dizendo, o Espírito vai entrar nessa história que você quer que mude. O Espírito de Deus, este vento do Espírito de Deus, vai entrar na causa que você acha que está perdida. Naquela situação que você fala assim: mas eu não acredito mais em nada. O Senhor está renovando os sonhos. Hoje eu falava com pessoas: o Senhor está renovando o teu sonho. Ah, mas o que eu faço? Creia, obedeça. Quando o profeta respondeu para Deus, ele falou assim: Senhor, tu sabes. Porque o profeta se sentiu numa situação que ele não podia fazer nada. Você não pode fazer nada. Você não pode estender a tua mão para resolver o problema, mas você pode estender a tua mão ao céu se rendendo. Porque quando você levanta as tuas mãos para Deus, sabe o que você está dizendo para Ele? Eu me rendo, Senhor. E tudo que Deus quer, que esse sopro seja visto, seja palpável, porque você vai dizer: o Senhor ouviu a minha oração. Como foi com a viúva de Naim, como foi com tantas pessoas que receberam, com aquele cego de Betesda, com tantos outros que o Senhor curou. Ele não está querendo saber como foi, de que maneira foi, ele está querendo hoje. Hoje, é hoje, não é amanhã. Tem muitas pessoas que começam a falar: amanhã eu faço, amanhã é tarde. É hoje, é agora, é neste vale. É neste vale que o Senhor vai fazer os teus tendões criarem força. E você vai voar como uma águia. Eu estava vendo um vídeo de uma águia saindo de um caixote que foi resgatada. Ela estava machucada e cuidaram dela. E quando abriram a tampa, ela teve que colocar os pés. E quando ela pôs os pés, as forças dos pés,
ela empolgou na força que ela colocou no chão. Ela abriu as asas e ela voou. E eu pude entender quando Deus fala: os que esperam em mim renovarão as suas forças e voarão como águia. Eu entendi a palavra. Ela teve que botar os pés na terra. E ela se empolgou e abriu as asas. O Senhor está dizendo: eu vou colocar força naquilo que está enfraquecido na tua vida. Eu farei a tua vista enxergar aquilo que o inimigo quis te cegar. Eu vou fazer produzir em você algo novo, onde pessoas vão olhar e dizer: o que aconteceu? Como aconteceu aqui com Ezequiel. Deus estava trazendo a Ezequiel uma nova situação para aquele povo de Israel. Uma imagem e mensagem de esperança, uma relação íntima e de restauração espiritual, baseada naqueles ossos secos. Chega de ossos secos. Chega. Quando vierem te dizer: eu não consigo, você não vai conseguir, você fala: eu vou conseguir. Eu já consegui. Porque quem me prometeu é aquele que tudo sabe, é o grande eu sou. E ele está dizendo aqui: muitos acham que tudo tinha acabado. Aquele povo de Israel estava sendo aprisionado, humilhado, porque seria levado ao cativeiro. Olha que ponto que chegou. Deus teve que tirar aquele povo escolhido, separado, para um cativeiro, porque senão seria destruído. E Deus estava trazendo através de Ezequiel a promessa que eles retornariam e voltariam com força. O Senhor está dizendo nesta noite, para mim e para você: nós voltaremos com força. Esta Covid está preparando nós para a grande peleja que está chegando aí. E a palavra de Deus fala: quando a justiça de Deus paira na nossa porta, o mal pode vir por um caminho, mas por 7 vai fugir. Porque o Senhor está dizendo aqui: profetiza. A única coisa que o profeta tinha que fazer era profetizar. Deus fez os tendões se encherem, a carne. O Senhor está te dizendo: não queira você fazer. Confie em mim, acredite em mim, e você verá. Esse é o tempo, creia. Quando tudo parece estar parado, quando tudo parece, parece que nada acontece na minha vida, Deus está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e melhor que você espera. Então creia. Creia. Esse vento de Deus vai passar na tua casa. Profetiza. Se você não quiser que pessoas não entendam o que você vai fazer, faça sozinho, sozinha. Chama a presença de Deus, chama o vento de Deus, o Espírito de Deus. Ele mandou o profeta fazer isso. E ele falou: e eu fiz. E o Senhor trouxe um exército e levantou um exército. Qual foi a visão? A visão para o profeta: que aqueles ossos poderiam estar secos pelo sol, ressequido. Foi jogado, porque antigamente jogavam num vale de ossos, para que as pessoas, após mortas, ficassem lá, para que os bichos do mato e pássaros comessem. Mas o Senhor estava dizendo: não importa a situação, não importa o que você está agora neste momento chorando, eu estou dizendo: se você abrir tua boca e confiar em mim, acreditar em mim e fazer, ouça a minha palavra, ouve e obedeça, e vós vereis aquilo que eu vou fazer. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você. Eu tenho certeza, porque nós sabemos que Deus tudo sabe. O teu deitar, o teu levantar, o teu proceder. Ele conhece você. E mesmo antes que você existisse, Ele já te chamava pelo nome. E vou te dizer algo que, sabe, enche meu coração de alegria. Ele sabe até onde você pode chegar. Você não sabe ainda, mas Ele acredita em você. Nada pode mudar isso.
Pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho visto pessoas vivendo isso na vida deles. Quando nós somos obedientes, quando nós entendemos que nós, na força do nosso braço, não chegaremos a lugar nenhum. Mas quando colocamos o Senhor na frente, você pode ter certeza que um exército vai se levantar. E o Senhor está dizendo nesta noite: deixa o acaso pelo acaso, mas acredite que o teu caso Deus vai restaurar, vai resgatar, para que você venha testificar para aqueles que um dia disseram para você: você não pode, você não vai chegar, você não é capaz. A capacidade não é minha, não é do homem, não é de você se profissionalizar, de você buscar, mas de você obedecer. Sabe onde está o segredo? Obediência. Primeiramente a Deus, depois a palavra dele. E quando o profeta respondeu com uma sabedoria: ó meu Senhor, tu que o sabes. Ele ficou pronto para quê? Para receber as orientações. O Senhor vai te orientar. Ontem eu falava assim para uma jovem: nós temos que estar com o nosso coração apaziguado, tranquilo. Ah, mas eu não consigo. O Senhor está dizendo: lança em mim toda ansiedade, toda tristeza, toda amargura, tudo aquilo. Porque a palavra de Deus fala que no mundo nós sofreríamos as maldades. E nós fomos preparados para isso. Mas muitas vezes, por confiarmos, ou muitas vezes nos deixarmos levar por tantas emoções, e nós estamos numa emoção negativa, o mundo todo está assim. É uma incerteza de tudo que você se propõe a fazer, porque tudo é incerto. A única certeza que nós temos é da palavra de Deus, que Ele nos levará a vencermos a cada dia. E nessa condição de nós muitas vezes nos depararmos com situações em que nós não encontramos forças, você só vai encontrar força quando você obedecer uma palavra que é viva e é eficaz. Ela muda uma situação da noite para o dia. Eu vi pessoas que o médico mandou chamar os familiares dentro do Covid para que se despedisse, porque ele ia falar: não dá mais nada para fazer. E a pessoa morrer sozinha lá dentro. E Deus trouxe a família. Nós oramos e a pessoa está viva para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer, isso foi com todos? Não. Isso foi para alguns casos. Ah, mas então Deus não quer salvar nenhum nem outro? Não. Deus sabe, como o profeta respondeu: Senhor, tu sabes. Então, entra um então de Deus. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, meu irmão. Profetiza, minha irmã. Pega a tua mão santa, como fala a palavra, coloca sobre o teu problema. Se é conta, se é doença, se é situação, se é relacionamento, se é divórcio, não importa o caso. E profetiza: Senhor, eu estou profetizando. Eu estou pedindo o teu vento do Espírito, como o Senhor falou para o profeta. Assim diz o Senhor: profetiza, porque o meu vento, o vento do Espírito de Deus, virá e vai mudar a nossa história. E eu tenho certeza que Deus está tocando no teu coração aí. Como o profeta fez, façamos nós também. Porque a palavra de Deus fala que o bom acordo entre duas pessoas prospera o caminho. Com quem você está fazendo acordo? Muitas vezes você pode estar sozinho nesse momento, ou você está sozinha, mas você está entrando num acordo com Deus. Ó, Ele vai prosperar teu caminho. Uma aliança com Deus, ninguém pode tirar, ninguém pode romper, porque é eterna. E nós estamos nos preparando para essa eternidade. Por isso eu quero terminar esta live dizendo para você: por mais difícil que seja o vale, por mais difícil que seja a situação, tudo aparentemente dá a impressão que acabou. Muitos estão dizendo: agora acabou. Não, Deus vai te surpreender. Ele não traz expectativa, Ele nos surpreende. E vou te dizer algo: sabe por que a espera? Porque Ele está nos preparando. Porque Deus, Ele só entrega
quando nós estivermos preparados, quando nós obedecermos. Então creia, confia, acredite. Todas essas quedas, todas essas situações são para que você esteja preparado para aquilo que está chegando. Quando ele falou e o profeta levou para Israel, dizendo o que o Senhor tinha dito, nós podemos ver a história que Deus preservou, separou algumas pessoas para que pudesse testificar aquilo que Deus estava fazendo. Porque os inimigos de Deus jamais iriam prevalecer. Jamais vai prevalecer contra a tua vida aquilo que estão falando a teu respeito ou que estão desejando para você. Porque o Senhor te guarda, Ele te pega na mão dEle e te esconde, a palavra fala. E mesmo antes que você venha falar alguma coisa de tristeza, Ele já sabe o que você vai falar. Então nesta noite, profetiza. Quando você for deitar, profetiza. Clama pelo Espírito de Deus. Senhor, manda um vento. Eu sempre oro para os anjos de vento que fala no Salmo 104, como tem também os anjos de guerra, como tem os anjos do Senhor que tomam as prioridades nossas. Aqueles que são poderosos, como fala a palavra. Ele fala assim, aqueles que eu mando para cuidar de você. Meu Deus, como isso é lindo! Muitas vezes falamos, estamos sozinhos, não estamos não. Não estamos não, o Senhor designou um anjo que te acompanha. E fora esse anjo, Ele fala, eu dou ordens para os meus ministros de fogo. Sabe o que é isso que eu estou falando? Isso é profético, é comprovado. Ou você acha que os livramentos de morte que você teve foi meramente uma história para ser contada? Não! O Senhor designou, eles estão presentes, estão aqui conosco para nos conduzir, para profetizar, para que a nossa vida saia do vale de ossos secos e venha a ter tendões, carne, sangue, mente, coragem, determinação aonde você quer chegar. A pessoa ao teu lado não sabe onde você vai chegar, mas Deus te designou para que você fosse mais que vencedor. Não é vencedor só, é mais que vencedor. Sabe o que é mais? Mais é tudo. Mais não existe o por acaso, ou por quê, ou de que maneira, não. O mais é tudo. Ou é mais ou é menos. Deus não trabalha com formas medianas, Ele trabalha com tudo ou nada. Ou obedece e vence, ou não obedece e não vence. Ele fala, aquele que me obedece, esse viverá. Então viva este viver de Deus, esse vento impetuoso de Deus. E você verá, profetiza dentro da tua casa, profetiza no teu carro. Você quer trocar de carro? Profetiza, Senhor, eu quero um carro novo. Ah, mas nós estamos numa situação, Deus não está em crise. Deus não mudou e não vai mudar. Ele continua sendo Pai. E eu vou te dizer algo que vai te enfatizar agora, vai te chocar. Ele quer mostrar isso para você. Ele quer ser teu Pai realmente, totalmente. Mas muitas vezes nós não deixamos, porque queremos dar ajuda para o Espírito Santo. Queremos dar ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele quer filhos que o ame. Ele quer mostrar a sua força aqui para nós. Ele quer manifestar a sua graça. Mas muitas vezes Ele não encontra aconchego dentro dos nossos corações. E o Senhor está dizendo, eu quero habitar entre vós. Eu quero ser achado por vós. Então profetize. Nós usamos a nossa boca para falar tantas coisas. Mude a sua condição de vida. Mude a sua condição. Profetize. Faça o que o Senhor tem de melhor para você hoje. Não é amanhã e não foi ontem. É agora. Porque tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar. Aqueles que foram, nós só lembraremos. Alguns nós choraremos, outros nós só lembraremos. Mas o Senhor está dizendo, profeticamente hoje, para você, meu irmão, meu amigo, e aonde essa live vai chegar, muda a tua situação. Dá tempo ainda. É tempo. Quando nós fazemos um gesto para o Senhor, Ele vem em nosso encontro com medidas recalcadas, sacudidas, transbordantes. Está na hora de nós provarmos isso.
Está na hora de acreditarmos que temos um Deus que cuida de mim e cuida de você. Porque somos especiais para Ele. Ezequiel aqui foi especial. O confronto foi para que Ezequiel aprendesse que quando Deus falava, ele obedecia. E quando ele obedecia, o vento de Deus vinha e tudo que ele falava se cumpria. Como Elias, quando Deus falou, manda reunir os 480 profetas, eu vou mandar fogo do céu. E quando ele orou, o Senhor mandou fogo e consumiu, porque estavam desafiando o Deus Todo-Poderoso. Sabe quem é esse Deus? O teu Pai, que te ama, não te deixou, não vai te deixar. E vai trazer um conforto para você, tão desejado, uma paz tão desejada. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Esse é o Espírito de Deus. E se tem uma coisa que Deus fica contente, é com filhos que obedecem. Então sinta esse prazer. Ontem eu ouvia, após uma celebração de um casamento, uma pessoa que veio para mim e disse: como é bom estar na presença de Deus. Uma pessoa que nem era evangélica, nem tinha as características de uma cristã, mas ela vendo, vivenciando no decorrer desses meses do convívio comigo e vendo o que aconteceu com a sua filha lá, com o seu genro, seus netos, como ela falou, veio um ar diferente nessa celebração. Parecia que tinha assim um ser superior, mas não é que parecia, estava lá, era presente, porque ali tem pessoas que criam. Então não importa quantas pessoas você esteja à tua volta, não importa quantos estejam do teu lado que não crê, creia você, profetiza sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre teus bens, sobre tudo que Deus te deu. E uma das coisas mais preciosas que Ele me deu, a vida. Eu nunca dei tanto valor para a minha vida como eu tenho dado nesses dias, porque o Senhor é fiel e justo e tem me preservado para vivenciar os melhores anos da minha vida. Toma posse disso, meus irmãos. Toma posse disso, minhas irmãs. E você verá que Deus se alegrará. E Ele terá, sabe, bênçãos para te dar. Essa medida recalcada, sacudida, está à nossa disposição. Eu tenho falado para os irmãos. Traz do céu para cá. Materializa. Está na tua boca, está na tua vida, está no teu coração. Tenho certeza que o Senhor está falando aí no teu coração. Recebe esta dádiva. Como eu falei ontem, é uma dádiva que Deus está dando para nós. É uma oportunidade única. É agora. Se você tomar posse comigo, se você se aliançar comigo, você estará sendo participante desta palavra que o Senhor aguçou no meu coração. Este vale, esses tendões, eu dou força. Ficarão de pé e se tornarão um grande exército. Sabe quem é esse exército? Eu e você, meu irmão, minha irmã. Você que ama Deus, que ama essa palavra. Creia e você será recompensado por tudo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero terminar essa live fazendo uma oração. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, por essa dimensão do teu Espírito que está aqui agora. Que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa, aonde esta live vai chegar. Que o Senhor faça, Pai, pessoas entenderem que esse vale, Senhor, é simplesmente, Pai, o modo que o Senhor está nos ensinando. Essas situações, essas tribulações, muitas vezes a nossa, Senhor, é insensibilidade para muitas coisas, Pai. Que o Senhor venha trazer para nós a sensibilidade que o teu Espírito está operando. Porque nesse silêncio, o Senhor está fazendo coisas grandes. Eu creio e sei que o Senhor trará as respostas para todos aqueles em que estão comigo agora e que ouvirão esta live. Porque o Senhor é um Deus de respostas. Como o Senhor tem me respondido, o Senhor responderá a todos aqueles que creem. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E no nome dele eu agradeço. Que você fique nesta paz, que você tenha uma noite maravilhosa, um início de semana. E se você puder me ajudar, entra lá no YouTube, se inscreva lá no canal, me ajude a evangelizar, para que nós possamos fazer a nossa parte na terra,
porque tudo que nós temos que fazer é profetizar. Faz a tua parte e nós veremos a glória de Deus resplandecer na minha vida e na tua vida, hoje e todo sempre, porque Ele quer estar conosco. Não se esqueça disso. Que a paz do Senhor esteja com você, que você fique nela. Shalom.